Fala destravada, aqui o William Borghetti para responder uma pergunta muito comum. Como que eu faço para perder o meu medo de falar em público? E aí você que provavelmente procurou no YouTube aí, como eu faço para perder o meu medo de falar em público e chegou nesse vídeo, eu tenho uma notícia ruim ou uma notícia não muito boa para te dar. Medo não se perde. O medo é uma das emoções mais primitivas do ser humano e serve exatamente para garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, ninguém nunca vai perder o medo de qualquer coisa que seja, tá? Medo de cobra, medo de altura, medo de falar em público ou qualquer outro tipo de medo. Porque isso está na nossa história, na nossa formação, na nossa evolução, no nosso DNA. Então nós sempre teremos medo, até porque isso garante a nossa sobrevivência, e existem alguns casos de doenças que a pessoa não tem medo ou não sente dor, e isso é tratado como patologia, é um problema não ter medo e não sentir dor. Mas aí você deve estar pensando, então William, cheguei aqui, então você não tem nada para dizer para a gente, como que a gente faz então para controlar esse medo? Então, para controlar o medo, existe sim uma técnica muito rápida, uma técnica muito simples que vai ajudar você a controlar esse medo. E aí você pode estar se perguntando assim, então vai chegar no final do vídeo eu vou conseguir falar em público? Não. De novo, não existe milagre, não existe fórmula mágica, até porque quem tivesse esse tipo de informação estaria bilionário. O que eu quero propor para você aqui são alguns exercícios que você vai assistir esse vídeo outras vezes, ok? E aí eu vou te dar um passo a passo, então você faz um passo, coloca em prática, depois assiste o vídeo, depois coloca em prática e vai fazendo esse processo. Legal? Tudo que te venderem fora disso é conversa fiada. Beleza? Então primeiro eu quero explicar para você como que o medo funciona, por que a gente tem medo e como que o nosso cérebro reage nas situações de medo. Então eu tenho aqui o meu companheiro Vando, ele está aqui, ok? Isso aqui, o que todo mundo chama de cérebro, né? Isso aqui na verdade é um encéfalo, que o encéfalo tem o conjunto, deixa eu pegar aqui, deixa eu separar um lado que fica mais fácil de explicar. Então, isso daqui, essa parte aqui é a nossa parte mais primitiva, é a parte que ao longo da nossa evolução ela é a parte mais antiga, ok? É chamado de tronco encefálico. Essa parte marronzinha aqui, ó, essa parte marrom, então esse aqui é o tronco encefálico, essa parte marronzinha aqui é o cerebelo e o restante aqui é o cérebro, ok? Então isso aqui é um encéfalo, inclusive quando você vai fazer lá um exame, chama encefalograma, porque ele lê tudo isso daqui, legal? Então, rapidamente para a gente entender como que o medo funciona. O nosso olho está aqui, ó, então aqui é a nossa testa, legal? Então essa aqui é a parte de trás do cérebro, essa aqui que o nosso olho está mais ou menos aqui, aqui é a nossa testa. Então, como que o medo funciona? Vamos imaginar que a gente viu algo que nos deu medo, ok? Nós temos os 5 sentidos, o nosso medo pode ser ativado por qualquer um dos sentidos. Então, por exemplo, eu posso sentir um cheiro de gás e ter medo. Eu posso colocar uma coisa na boca e achar que é venenosa, posso sentir medo. Eu posso ver algo, eu posso ouvir um barulho, eu posso sentir, né, um calor, por exemplo. Estou sentindo, a casa está pegando fogo porque estou sentindo calor. Então, todos os nossos sentidos ativam o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de medo. Eu vou dar um exemplo aqui da visão, só que todos os sentidos são iguais, cada um de uma área do cérebro, tá? Mas eu vou dar o da visão aqui, que é um sentido simples de ensinar. Então, o nosso olho está aqui. Certo? Aqui está a nossa testa. Quando entra uma informação aqui, o nosso olho manda a informação para essa bolinha amarela aqui, ó, que é o que nós chamamos de córtex visual. Aqui é onde é processada cor, imagem, formas do que a gente está vendo, tudo é processado aqui no fundo do nosso cérebro, ok? Quando a gente entende que essa informação ela tem algum tipo de ameaça, vamos imaginar que você viu uma cobra, então vem uma ameaça para cá. Aí o que automaticamente faz? Essa informação ela vem aqui para a nossa amígdala. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Isso aqui é o nosso hipocampo, onde estão as nossas memórias de curto prazo, e vem aqui para um lugar chamado amígdala, tá?
E ela também manda essa informação para o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte que fica na nossa testa, que é a área que faz processamento de informação. Então, por exemplo, quando você olha algo e faz um julgamento, isso é bom, isso é ruim, isso me ajuda, isso me atrapalha, isso é perigoso, isso é legal, isso é bacana, é prazeroso, é feito aqui na frente, ok? Só que tem um detalhe muito importante nisso aqui. A velocidade da informação daqui para cá, ela é muito mais rápida que a velocidade da informação daqui para cá. Por que que acontece isso? A nossa amígdala ela tem que estar muito, ela tem que estar muito alerta, porque ela não tem tempo de analisar um medo e fazer uma análise muito minuciosa. Então assim, para que a nossa amígdala seja ativada, uma coisa muito rápida pode acontecer. Então, por exemplo, no exemplo anterior, a gente está andando ali, vimos alguma coisa no chão, é uma cobra. Meu olho reconheceu ali, viu que a imagem de uma cobra que eu já tenho na minha mente, e aí ela avisou a minha amígdala. O que a minha amígdala faz na hora? Ela dispara. Ela avisa o meu corpo e aí ela envia uma mensagem para os meus rins. Tem uma glândula chamada suprarrenal que ela solta adrenalina no meu corpo e aquela sensação de medo que a gente tem acontece por causa disso, ok? Então, suor, pupila dilata, a gente fica com os músculos enrijecidos, a boca fica seca. Então tudo isso é adrenalina, cortisol, noradrenalina trabalhando no meu corpo, ok? Então ela já mandou, ela falou, cobra, pá, e ela ativa o botão de emergência. Aí, lembra que a informação demora um pouquinho mais para chegar aqui? Quando essa informação chega aqui, a minha visão fica mais apurada, eu começo a analisar aquela cobra, eu começo a fazer comparativos do que eu sei ali. Será que isso é uma cobra? Deixa eu pegar as minhas imagens de cobra e tal. E aí eu percebo que é uma corda. Não era uma cobra, era uma corda que estava no chão ali jogada que parecia. Sabe quando a gente às vezes olha no escuro, alguma coisa, parece que tem alguém em casa, a hora que acende a luz é a cadeira que está ali parada. Então, nesse caso, a primeira ação, esse exemplo da cadeira é interessante. Então, por exemplo, você olhou ali com pouca luz, a amígdala ela não fica assim, será que é uma pessoa? Será que não é? O que ela já faz? Ela já ativa. Porque não seria inteligente a gente fazer raciocínio na hora do medo, né? A gente tem que ficar protegido. Então dá aquele frio na barriga primeiro. Aí, quando essa informação vai para o nosso córtex pré-frontal, o que ele faz? Ele faz uma avaliação mais minuciosa ali de tudo que está acontecendo, a nossa pupila dilatou, a gente já está com uma visão melhor, mais apurada daquele item, e aí a gente percebe que no caso anterior era uma corda, ou era uma cadeira, por exemplo, e aí ela avisa para cá, para o sistema o seguinte, fala, olha, fica tranquilo que é uma cadeira, fica tranquilo que é uma corda, não é necessário ter medo. Ou, por exemplo, é uma cobra, mas está longe, ela está ali tranquila, né? Então, ou é uma pessoa, mas é uma pessoa da sua casa, é o seu irmão, seu pai, seu marido, sua esposa, então não é necessário ter medo. Realmente é uma pessoa, mas não é necessário ter medo. Então, isso comprova o seguinte, que o controle do nosso medo ele é totalmente irracional. E aí, falando do medo de falar em público, quando a gente sente que vai falar em público, a primeira ação que a gente tem é disparar a nossa amígdala, avisando para o nosso corpo que tem uma coisa ali perigosa acontecendo. Só que quando a gente faz uma análise mais profunda, mais racional, que só os seres humanos conseguem, né? Os animais eles trabalham com assim, por exemplo, ele procura comida, ele procura sobreviver e procura se reproduzir. Ele não faz análises das coisas. Tanto que, por exemplo, né, no caso da reprodução, o ser humano ele tem a opção de fazer sexo para se reproduzir, mas ele tem a opção de fazer sexo por prazer, por diversão. Então não necessariamente só para reproduzir. Por quê? Porque só nós temos essa área do cérebro que a gente tem essa condição de saber o que está acontecendo, de ter a tal da consciência. Legal? Então disparei ali no meu medo de falar em público, e aí eu disparei esse sistema, e aí a minha mente vai entrar em ação. Aí o meu pensamento consciente é nessa hora que você controla. Você pode falar assim, olha, eu tenho a opção de controlar o meu medo, ou seja, eu estou aqui por um motivo, por que as pessoas ririam de mim, qual que é o conceito das pessoas jogarem tomate, né? A gente imagina um monte de coisa louca, né? Saírem correndo, saírem andando, tá? E aí você começa a fazer uma análise minuciosa daquilo que está acontecendo.
uma situação importante aqui. A gente só ativa o nosso modo de sobrevivência quando a gente está olhando para dentro, tá? Então, eu vou até usar um pleonasmo aqui, a gente está entrando para dentro. Então, por exemplo, se você está pensando em você na hora de falar em público, está pensando em você na hora de fazer um vídeo, na hora de entrar num palco, você vai sentir medo, vai sentir timidez, vai sentir vergonha, ok? Agora, quantas vezes que a gente pensa no outro? Então se coloca naquele lugar que você teve medo de falar em público, no seu TCC, na apresentação do trabalho da escola, ao gravar um vídeo, ao dar uma palestra, ao treinar uma equipe. Volta lá na sua memória onde você estava. E aí você pensa em quem que você estava pensando naquele momento. Muito provavelmente em você mesmo. Ou seja, eu vou errar, vão rir de mim, vou perder minha credibilidade, vai dar tudo errado, vão tacar tomate em mim, vão embora, vão falar mal de mim aí na rede social. E aí você começa a ficar pensando em você. Vão falar de mim, eu. E aí eu quero te convidar a pensar no seguinte: como que você precisa atuar nesse momento? Pensando no outro. Ou seja, dentro do meu conhecimento, o que eu posso fazer por aquela pessoa? Quando você sai de você e entra com o seu foco no outro, ou seja, se eu pensar em mim agora fazendo esse vídeo, eu vou sentir vergonha. Eu vou ficar procurando defeito, eu vou achar alguma coisa que está errada. Eu tenho que pensar em você, que está aí assistindo e está precisando desse conteúdo. Então, como o meu foco é em você, eu baixo a minha frequência aqui, estou tranquilo e vou falar aqui até onde for preciso. Ah, William, mas você não tem medo de falar em público? Sim, tenho como todo mundo tem. A diferença é que os grandes oradores, os grandes palestrantes, eles conseguem controlar. E a melhor forma de controlar é fazendo isso que eu estou falando. É você colocar o teu foco no outro, sempre. Comunicação sempre é para o outro, 100% das vezes. Aquela história de que, eu falo o que eu quiser e se a pessoa não entender, o problema é dela. Está errado. Você é responsável para que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. Legal? Então, como que a gente vai fazer na prática para você começar a treinar a sua amígdala que está tudo bem? Imagine uma situação em que você tem medo, tá? Essa ferramenta ela serve para qualquer tipo de medo, mas eu sou especialista em comunicação e em falar em público, tá? Mas até alguns casos na literatura da psicologia, por exemplo, você vê que as pessoas usam para tratamento de medo de cachorro, medo de elevador, medo de altura. Então existem vários medos, né, que podem contribuir dessa forma. Então, nesse caso a gente vai falar do medo de falar em público. Então eu quero que você imagina a coisa mais simples de falar em público para você. Mais simples, ok? E você vai pensar a coisa mais difícil. Então vamos supor assim, seria muito simples para mim ligar a câmera. Vamos dar um exemplo do vídeo, né? Nós estamos aí na quarentena. Se você está assistindo esse vídeo daqui muitos anos, estamos em 2021, no meio da quarentena do Covid-19, então a gente não está fazendo palestra, esse tipo de coisa. Então vamos imaginar aqui para gravar um vídeo, tá? Você vai fazer assim, passo número 1, ligar a câmera e falar o meu nome. É simples para você isso? Ou então ligar a câmera e ficar olhando, não falar nada. Então é simples? Então vai ser o passo 1. E você vai determinar o passo 10. Qual que é o passo 10? Você vai determinar a coisa mais difícil que tem. Fazer um vídeo de 5 minutos explicando sobre a minha profissão. E aí você vai fazer o passo 10, ok? Do passo 1 ao passo 10, você vai começar a escalonar até você chegar aqui. Então, por exemplo, passo 1 é ligar a câmera e falar o seu nome. Legal. Isso precisa te gerar algum tipo de ansiedade, senão sobe um pouquinho o tom do passo 1, tá? Tem que deixar você um pouquinho nervoso. Você vai fazer isso repetidas vezes, vai ligar a câmera e vai falar seu nome. Vai ligar a câmera e vai falar seu nome. Vai ligar a câmera e vai falar seu nome. Quando você perceber que aquilo não te dá mais ansiedade, ou seja, a tua amígdala já entendeu que aquilo não significa perigo para você, você vai passar para o passo 2. Qual que seria o passo 2, por exemplo, nesse sentido? Falar o meu nome e explicar o que eu faço. Então, por exemplo, olá, eu sou William Borghetti, eu sou especialista em comunicação e especialista em autoconfiança. Então, eu ajudo pessoas que têm medo de se comunicar a falarem com confiança.
Pronto. Aí, deu uma ansiedadezinha, deu um medinho. Fala isso de novo, fala isso de novo. E aí você pula para o passo 3. De novo, é importante que o próximo passo dê um pouquinho de medo, dê um pouquinho de ansiedade, mas pouco, para não traumatizar. Eu não preciso passar para o passo 10. Eu vou aqui no passo 3, para eu ficar tranquilo. Então eu vou treinando aos poucos o meu medo. Legal? E assim você vai escalonando até o passo 10. Uma orientação aqui interessante para se você estiver, nesse caso, querendo fazer vídeos, como eu estou explicando aqui, existem algumas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, nos Stories, que você pode limitar quem vai assistir. Ou o Facebook também tem isso, então você pode limitar. Então o que você pode fazer? Você pode colocar nos Stories e um dos passos ser postar meu vídeo para 3 amigos. Então você vai lá nos melhores amigos, seleciona 3 amigos que você tem confiança, você pode até contar para o seu amigo e falar, olha, eu estou fazendo um treinamento, você poderia avaliar o meu vídeo assim com um carinho, me dar o toque, né, para você não ser vítima num primeiro momento dos haters, jogar e tiver com esse tipo de medo, ok? E aí você vai fazendo a exposição gradualmente. A psicologia chama isso de dessensibilização sistêmica. Que é o caso, a pessoa tem medo de cachorro, então primeiro ela imagina um cachorro com uma almofada, passa a mão na almofada imaginando que é o cachorro. Depois pega um cachorrinho que é pequenininho ali, mansinho, tal, põe a mão, o cachorro lambe, aquela coisa toda. Depois vai aumentando, até ela conseguir, por exemplo, brincar ali com um pitbull, obviamente treinado, né? Um pitbull que não ataca e tal, para ela ir perdendo o medo aos poucos. Se você expõe essa pessoa direto com o pitbull, ela trava e ela cria um trauma pior ainda. Legal? Então eu quero que você determine em 10 passos como você vai chegar no teu objetivo. Escolhe 2, 3 amigos e manda, por exemplo, no WhatsApp. Fala para ele, ó, coloca aqui no WhatsApp o vídeo, coloca no vídeo no WhatsApp e fala para o seu amigo, olha, dá uma analisada, o que você acha e tal. Daqui a pouco o próximo passo é mandar para 10 amigos. Tá? Aí depois o outro passo é mandar no grupo de pessoas que eu não conheço. Você tem lá um grupo da sua empresa, da sua igreja, dos seus amigos, do futebol, das amigas. Escolhe um grupo assim que você não tem aquele controle de você saber que todo mundo vai ter carinho ali. É um pouquinho mais de exposição. E aí você vai se expondo aos pouquinhos e aí você chega no nível 10, que seria o nível 10, por exemplo, postar em todas as minhas redes sociais com confiança para contribuir. Lembrando, pense no outro. Se você, por exemplo, eu sou dentista, o que uma pessoa que assistiria um vídeo de um dentista está precisando? Ela tem medo de ir no dentista? Ela não sabe como é o procedimento? Pensa nessa pessoa, mentaliza essa pessoa e fala para ela. Tá? Aqui eu estou falando para pessoas que têm medo de falar em público. Então eu estou pensando em você que está aí assistindo, que tem medo de falar em público, como que você pode utilizar esse processo. E de novo, qualquer profissional que disser para você que vai tirar o teu medo de falar em público, ele não vai cumprir. Não existe tirar medo. O medo está na nossa natureza, ninguém nunca vai perder o medo de nada. Eu já dei mais de 300 palestras na minha vida e toda vez que eu vou dar palestra me dá ansiedade. Só que é uma ansiedade controlada. Sabe aquela ansiedade boa? Igual quando você que gosta de esportes radicais, você vai pular de paraquedas, ninguém pula de paraquedas, tudo bem, vou pular de paraquedas e não estou sentindo nada. Não, tá adrenalina e tal, mas é uma coisa positiva. Por quê? A nossa amígdala está dizendo, cuidado, cuidado, mas o nosso córtex pré-frontal está dizendo, isso vai ser legal, isso vai me dar credibilidade, isso vai fazer eu levar o meu conhecimento para o mundo. Isso vai fazer com que eu consiga, por exemplo, ajudar as pessoas, contribuir, e aí nós somos animais sociais. A gente precisa contribuir. Desde os nossos antepassados, o homem da caverna lá, ele precisava contribuir um com o outro para se manter em comunidade. Se ele fosse tirado dessa comunidade, ele ficava na floresta sozinho e morria. Então essa rejeição é perigosa para a gente tem medo de ser rejeitado e morrer lá na floresta sozinho. Então contribuir com as pessoas nos ajuda. Pensa, por exemplo, se você colocasse 100 cestas básicas num carro e falasse, vou levar num asilo, você sentiria medo? Será que o pessoal do asilo vai curtir? Será que eles vão gostar dessa cesta básica? Provavelmente não. Provavelmente você iria com muita confiança, porque quando a gente contribui, a gente fica confiante. Legal? Então, de novo,
faça os 10 passos, assista o vídeo de novo, veja como você vai graduando. O importante é você sentir um pouquinho mais de ansiedade. Você subiu um nível, gradua ali a tua ansiedade de 0 a 10, e aí você vai ficar um pouquinho nervoso no começo, aí você vai fazendo, aí a hora que você sentir que está tranquilo, passa para o próximo passo, até chegar ao nível 10. Legal? Espero que essas dicas tenham contribuído. Curta o vídeo, isso ajuda muito na divulgação. Pega o link desse vídeo, manda para os seus amigos, manda nos grupos, manda nas comunidades que você faz parte de todas as redes sociais. Manda, porque é muito importante que a gente contribua com as pessoas, e você compartilhando esse vídeo, você ajuda com o meu trabalho. Legal? Então curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela parada que você já conhece, você que está aqui no YouTube. Então faz isso, que ajuda muito o nosso trabalho. E aqui embaixo nos comentários eu vou pedir para você que coloque o que você achou do vídeo, coloca aqui a tua opinião, e eu quero que você volte aqui e conte a sua história. Então, William, fiz o passo de 0 a 10 e aí eu consegui tal resultado, consegui colocar o vídeo, consegui dar uma palestra, consegui dar um treinamento. Coloca aqui como foi o efeito aqui da lição que você acabou de aprender. Legal? Até a próxima, espero você nos próximos vídeos.